Olá, crianças! Como vão? Tudo bem? Que bom estar mais essa noite aqui, conversando um pouquinho com vocês e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de política. Agora vamos estudar sobre política de recursos humanos. Essa política, ela visa alinhar a atuação dos profissionais de acordo com os planos e estratégias da empresa. Nós, nesta aula, vamos estudar 10 tópicos que pode acontecer no planejamento de política de RH. Isso não significa que todas as empresas terão esses 10 tópicos. Não, de forma alguma. Cada organização vai verificar a necessidade e aderir à sua política conforme o que ela queira trabalhar e estabelecer. Aqui nós vamos estabelecer 10, sendo o primeiro recrutamento e seleção. A nossa política deve estabelecer procedimentos que sirvam como padrão para as contratações da empresa. Devemos definir critérios que serão levados em conta na hora de recrutar e selecionar as pessoas. Por quê? Porque nós temos que certificar que as estratégias da empresa sejam adequadas ao candidato e vice-versa. Assim, iremos reduzir a taxa de rotatividade. O segundo tópico que iremos estudar é salário pago com o mercado e remuneração. Quando a empresa ela paga salários justos e equilibrados com as práticas do mercado, o colaborador ele se sente valorizado e ele fica feliz. Por ele estar dessa forma, ele não pensa em buscar uma outra oportunidade de emprego. Vale frisar que o salário pago em dia valoriza a imagem da empresa, que além dela ser vista como cumpridora de seus compromissos, ela também passa para o colaborador segurança. É importante, dentro dessa política, estabelecermos como será a remuneração dos funcionários. Por exemplo, o colaborador, ele receberá por mês ou ele receberá por hora? É quinzenal? É mensal? Existem cargos? Quais são esses cargos? Tem cargo de confiança também? Qual a diferença entre um e outro? E principalmente, gente, deixar claro critérios de aumento e bonificações. O RH, ele pode contribuir muito nessa política. Como? Realizando pesquisas de mercado sobre salários de cargos existentes na empresa, efetuando um comparativo de salário de mercado com os salários da empresa e também efetivando um levantamento de custos de implantação de salários. Por exemplo, ele já tem em mãos quanto a sua empresa ela paga por cargos. Ela vai, faz o levantamento da diferença com o que o mercado paga e apresenta. Assim, a empresa tem o poder de decidir igualar ou não esse salário, correndo o risco de ter uma rotatividade alta ou a retenção de um empregado dentro da organização. Tópico 3: treinamento e capacitação. Gente, o treinamento é uma ferramenta muito importante, porque ela mantém o colaborador atualizado em seus procedimentos. E é um investimento que auxilia tanto as metas do colaborador quanto as metas da empresa, porque o colaborador ele se sente valorizado porque ele está sendo capacitado por novos conhecimentos e isso faz com que ele busque novos desafios também, e a empresa ela vai ficando cada vez mais atualizada. Na política de RH, é importante definir como será ofertado esse treinamento aos colaboradores, quais assuntos serão abordados, quais as aulas serão ministradas, será por um integrante da própria empresa, um gestor, um coordenador, ou esses treinamentos serão por empresas terceirizadas? Quais os cursos
que esses colaboradores poderão fazer, quais valores, valor limitante, mas o importante é que, além de colocar no papel tudo que a empresa julgue ser necessário para o treinamento e capacitação, ela não pode esquecer de que todos os colaboradores participem de atividades que gerem essa capacitação e esse desenvolvimento. Nossa área de recursos humanos, ela está diretamente ligada a esse tópico. Por quê? Porque é dever dela manter os registros constantes das necessidades de treinamento. O RH precisa também identificar as pessoas com capacidade de ascensão e proporcionar para elas os treinamentos que elas estão necessitando para tal ascensão. E estabelecer programas de trainee. Assim, os colaboradores poderão colocar para fora todos os seus potenciais que estão ali quietinhos e guardados. Tópico 4, plano de carreira. Gente, quem que nunca está na busca de crescimento profissional? Todos nós, não é verdade? Então, quando a empresa ela possui um plano de carreira definido, o colaborador ele sabe onde ele está e aonde ele quer chegar. E nesse caminho, ele não vai medir esforços de capacitação para poder obter o sucesso tão desejado. E a empresa ganha muito por possuir um colaborador alinhado com os seus objetivos, principalmente na retenção de seus talentos. Agora, a empresa que não tem essa política ainda, como que ela pode colocar em prática? Em primeiro lugar, desenvolvendo um plano de carreira, mostrando ali todos os níveis hierárquicos da organização. O outro é contemplar claramente a possibilidade de ascensão funcional. E nunca deixar de valorizar as competências, as habilidades e os conhecimentos de seus colaboradores. E, após fazer o plano de desenvolvimento com toda a hierarquia, divulgar em todos os níveis. Tópico 5, planos de cargos e salários. Nessa política, o colaborador ele vai ver claramente o seu salário no conjunto de todo o salário da empresa. Então, ele vai enxergar oportunidades de crescimento, seja ele por mérito ou por desempenho. Todo plano de cargos e salários, ele possui uma tabela. Essa tabela, ela é atualizada anualmente e todos os salários que ali estão, eles são compatíveis com o que o mercado trabalha. Essa política conseguimos colocar em prática pesquisando o mercado com relação aos atuais cargos e suas remunerações. Podemos também sentar e entrevistar os gestores sobre a necessidade de novos cargos ou até mesmo a extinção de cargos que ainda ali estão. Junto com eles, definir mecanismos de ascensão dentro do mesmo cargo e também estabelecer mecanismos para que aconteça mudanças de cargo e, com certeza, a construção da tabela salarial. Tópico 6, avaliação de desempenho. Gente, esse é um instrumento poderoso na retenção de talentos. Mas, quando for elaborar uma política de RH utilizando esse tópico, analisar muito bem qual é o sistema que vai ser mais adequado para a sua organização. Existem vários métodos de avaliação. O importante é a empresa saber qual vai sanar a sua necessidade. Independente qual seja a avaliação que a empresa vai aplicar, é importante a gente utilizar de algumas estratégias, como, por exemplo, o feedback. Uma outra seria analisar os resultados gerados para a empresa, departamentos,
pessoas. E também é legal estabelecer metas. Assim você consegue também ter um desenho dos setores, das pessoas que estão engajadas com as estratégias da empresa. O importante é que para avaliação de desempenho tenha sempre uma pessoa que fique responsável em aplicar essa tarefa. Temos que deixar os critérios que serão utilizados muito bem definidos e também estabelecer quais as frequências que essa avaliação será aplicada para os colaboradores da organização. E para colocar essa política em prática, nós devemos pegar um dos métodos de avaliação de desempenho, implantar e acompanhar todos os resultados. Importante também treinar os gestores de cada área para que eles possam aplicar essa ferramenta quando mais necessitarem. Tópico 7: clima organizacional. Este este tópico ele é um instrumento ideal para a empresa que queira colocar as estratégias em prática e aumentar os índices de motivação, engajamento e comprometimento de seus colaboradores. E se essa organização tiver a oportunidade em ofertar benefícios como plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, entre outros, com certeza o índice de clima organizacional para essa empresa será bem positivo. Tópico 8: bonificação por desempenho. É um outro instrumento eficaz na retenção de talentos em virtude da premiação. Então, a organização ela estabelece metas ou objetivos, das quais os colaboradores atingindo ou superando essas metas, eles ganham bônus por isso. E esses bônus, eles vão desde remuneração variáveis, como viagens e programas de participações nos lucros. O RH, em conjunto com a diretoria e outros departamentos, eles podem colocar essa política em prática, fazendo o quê? A implantação desses programas de superação de meta, estabelecendo programas de remuneração variáveis e, quem sabe, até mesmo fixar um programa na participação no lucro e resultados da organização. Tópico 9: este é um instrumento de retenção de menor custo para a empresa. No entanto, ele é do instrumento mais complexo para se trabalhar em razão da cultura organizacional em não garantir esse feedback no dia a dia do colaborador. Mas nós temos como aprimorar esse feedback contínuo. Podemos estabelecer programas que propiciem o desenvolvimento de pessoas, programas como gestão e liderança, programas de coaching, cursos de autodesenvolvimento e com eles também implantar a avaliação de desempenho, onde o empregado ele vai ter conhecimento de como ele é percebido dentro da organização. E isso é fantástico. Temos como fazer agendas e definir reuniões setoriais. Assim, com o envolvimento no dia a dia, fica mais fácil a gente conhecer as pessoas e ficando mais tranquilo para dar esse feedback. Tópico 10: desligamentos. É o último tópico que iremos estudar hoje, mas não o menos importante. Muito pelo contrário, ele tem uma importância muito grande. E essa política, ela é importante para definir as regras que serão realizadas na saída de um colaborador.
Isso tudo estando de acordo com os princípios legais e também de acordo com os princípios corporativos. Na minha opinião, de todos os sistemas e subsistemas de RH, esse é o momento mais difícil, porque a gente, por mais que a gente se prepara para fazer o desligamento, não é legal. Por isso que essa política ela tem que estar muito bem escritas. É essencial que existam regras e normas, sempre respeitando a legislação, mas principalmente o profissional, o colaborador que está sendo desligado naquele momento. Afinal, dentro de uma política de desligamento, ela tem que ter suportes para decisões posteriores, como, por exemplo, uma ação trabalhista. Em um curso que eu fiz recentemente, a instrutora comentou que 90% das ações trabalhistas elas se devem devido ao momento da saída. O colaborador ele não se sentiu acolhido, mas muito pelo contrário, ele se sentiu lesado no momento do desligamento. Ele esqueceu toda uma vida, um histórico que teve com aquela empresa e lembrou do fato naquele momento de desligamento. Então, temos que dar muita atenção a como proceder e principalmente como deixar isso estabelecido para que todos os gestores sigam os mesmos princípios. Na aula de hoje, verificamos os 10 tópicos de uma política de RH. Verificamos que o objetivo principal é alinhar os trabalhos e a relação entre empresa e colaborador. Quando tudo está organizado, o trabalho de todos dentro da organização, ela flui de maneira eficaz. E tudo na vida dos colaboradores é facilitado, tanto dos gestores quanto dos colaboradores em si. Concluímos que as políticas de RH elas são diferenciais competitivos para quem as adota, pois tudo tem o seu padrão, e isso facilita o controle e as tomadas de decisões. Crianças, por hoje é só. Estou encaminhando um trabalho da qual eu preciso que todos me respondam, porque esse trabalho vale nota. Gratidão por mais essa oportunidade e nos vemos na próxima semana, ok? Até lá!